Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo, falo sobre conteúdos literários aqui no YouTube e neste vídeo trarei para vocês 10 clássicos que eu pretendo ler neste ano de 2025. Antes de passar para vocês e compartilhar a minha lista, eu quero desejar a cada um de vocês nesse dia 1º de janeiro de 2025 um próspero ano novo. Espero que vocês tenham aproveitado muito a virada e desejo que este ano na vida de cada um de vocês seja um ano muito bom, com muita saúde, com muita paz, com muita absorção de conhecimento. E espero que, caso seja interessante para vocês, possamos cada vez mais nos aproximar, criar vínculo, interagir, porque pelo menos para mim faz muito bem, certo? Mas sem me estender muito nas palavras, vamos para a lista, né? Que começará com 2 autores brasileiros. Um deles, o principal escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis. Estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho nessa edição aqui bem simples, edição da Príncipes, mas eu li Dom Casmurro nessa edição também, gostei bastante. E lerei Memórias Póstumas de Brás Cubas nela também. Este livro que foi publicado em 1881 e vai falar sobre o defunto autor, né? Então, basicamente, é o personagem, é o protagonista escrevendo sobre a sua vida já após a morte. Então, ele vai rememorar sua vida, como ela foi. Dentro disso, nós somos transportados ali para o Brasil no século XIX, o que é um ponto muito interessante, né, que já vale muito a atenção. Mas, além disso, será escancarado a futilidade da vida de um nobre que nasceu com tudo nas mãos, que no caso é o Brás Cubas, né? Ele nasceu numa família muito rica, numa família nobre. Ele tinha tudo para crescer, para se desenvolver. No entanto, ao morrer, já após os seus 60 e poucos anos, salvo engano 65 anos mais ou menos, ele escreve sobre como foi a sua vida. E nós percebemos que todas as coisas que ele rememora durante os anos em que ele esteve vivo não são coisas de fato grandiosas, feitos incríveis. Não, são coisas banais. Então, meio que o livro vai trazer isso, né? Vai escancarar a futilidade de uma vida nobre no século XIX dentro do Brasil. E é um livro que me interessa muito, principalmente por ser do Machado de Assis. É um autor que merece toda a atenção. Eu li o meu primeiro Machado de Assis neste ano aqui, em 2024, aliás, no ano passado, né? Estamos no dia 1º. Foi uma experiência muito bacana e acredito que esta próxima experiência será muito boa também. Continuando, o segundo livro da lista e o segundo brasileiro, são os únicos no caso. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Adquiri esse livro recentemente, é um livro bem curto, publicado em 1938. E vai basicamente contar a história de vida do Fabiano em meio às crises hídricas no Nordeste brasileiro na década de 30 do século passado. Então, basicamente, haviam secas cíclicas ali no território nordestino do Brasil, nesta época que eu citei anteriormente. E Fabiano era uma pessoa simples, uma pessoa mais humilde, e ele tinha uma família, salvo engano, com sua esposa e acho que 3 filhos, se eu não estou enganado, e uma cachorra que, salvo engano, se chamava Baleia. Inclusive tem referência com seca e baleia, né? Então, basicamente o que vai acontecer é que Fabiano vai contar a história dele, tendo que constantemente procurar lugares para que ele e sua família consigam sobreviver nesse cenário bem complicado. E basicamente dentro dessa obra nós vamos ter o debate sobre a desigualdade ali nas entrelinhas, né? Não é algo que vai ser de fato debatido palavra por palavra, mas ao lermos nós refletimos sobre isso, tanto sobre a desigualdade quanto também sobre a distribuição agrária. Então é um livro que promete ser muito interessante, beleza? E agora vamos para os clássicos internacionais, começando com um autor que eu já li. Estou falando de George Orwell. Já li Revoluções dos Bichos e agora pretendo ler 1984.
já um pouquinho mais volumoso comparado aos outros, mas não é muito grande, deve ter umas 300 e poucas páginas aproximadamente. Um clássico da distopia, né? Um livro que inclusive serve de base para muitas coisas do nosso dia, como por exemplo o conhecidíssimo Big Brother, se baseia neste livro. O que nós vamos ter aqui basicamente neste livro publicado em 1949 é o George Orwell, que era jornalista e escritor, imaginando uma sociedade 35 anos adiante, ou seja, ele publicou esse livro, como eu disse, em 1949, ele imagina uma sociedade em 1984. Ele pega o momento que ele está, ele adianta 35 anos e ele cria ali uma história bem perigosa, bem assustadora, porque o que nós vamos ter basicamente é um mundo, salvo engano, o mundo inteiro é dividido em 3 principais governos. Todos esses governos são extremamente autoritários, que tiram completamente a liberdade, manipulam a informação que chega à população e basicamente não há liberdade para nada. E para além disso, você é vigiado constantemente, certo? E nesse cenário todo, nós vamos ter o protagonista, que trabalhava para o governo e trabalhava para o grande irmão, que é o líder deste governo no qual a história se passa ali, né? E basicamente esse rapaz que é o protagonista, que trabalhava para o governo, ele tinha uma vida padrão, ele até concordava com a forma como o país no qual ele vivia era governado. No entanto, em determinado momento ele se apaixona. E isso já é um grande problema, porque ele se apaixona perdidamente e o governo não queria que ele se apaixonasse perdidamente. A ideia do governo era que o amor entre as pessoas fosse um amor meio equilibrado, meio padrão, porque ele, grande irmão, ele, governo, queria ser um motivo de grande adoração. Então ele não queria ter essa competitividade. Então ele queria ser sempre o primeiro objeto de amor de qualquer humano. Mas tudo bem. O protagonista ele se apaixona por uma outra pessoa e além disso, o ponto mais importante é que esta pessoa pelo qual esse protagonista se apaixona, ela é uma revolucionária. Então, aos poucos ela vai moldando a mente dele, vai fazendo ele repensar a sociedade. E aí eu acredito, dedução minha, porque eu ainda não li nenhuma dessas obras que eu estou trazendo aqui, acredito que isso vai moldando ele e fazendo com que ele mude sua forma de enxergar aquele regime autoritário. O quarto livro da lista, O Mito de Sísifo, do Albert Camus. Está escrito Camus, né? Mas já ouvi muitas pessoas citando esse autor como Camilo, né? Eu espero que a pronúncia esteja correta. Estamos falando de um livro publicado em 1942. Este aqui é uma obra bem fininha, tá? São 100 e poucas páginas. Escrita por um jornalista argelino, jornalista e romancista. E que, quando eu li a descrição deste livro na Amazon, e aí eu recomendo que vocês façam isso, me gerou uma curiosidade imensa. Porque a quantidade de informações contidas ali nos deixa completamente instigados assim, para ler essa obra. Então eu estava inclusive relendo ontem, quando eu preparei o roteiro para este vídeo aqui que eu estou gravando neste momento. E assim eu fiquei impactado, certo? O que nós estamos falando é de um livro que vai trazer vários questionamentos a partir do mito do Sísifo, que era aquele rapaz que carregava a pedra até o topo da montanha. Isso lá na Grécia Antiga, né, era uma punição dos deuses, então se contava essa história, né, ele fez algo durante a vida que fez com que os deuses se irritassem muito com ele, e aí ele morreu, e como punição, no submundo, ele carregava uma pedra gigante até o topo da montanha. Quando chegava no topo, essa pedra descia rolando, e ele era obrigado a descer, buscar a pedra e levá-la de novo. Quando chegava, novamente ela descia. Então meio que era um trabalho inútil, certo? E isso por toda a eternidade. E aí o que o Camus vai fazer dentro dessa obra é debater várias questões, como por exemplo, esse livro, como eu disse, foi publicado em 1942. Então estamos ali no meio da Segunda Guerra Mundial. O Camus estava vendo várias coisas desastrosas, estava vendo o que um humano é capaz de fazer com outro humano, e isso influencia muito essa obra, porque ele faz várias críticas ao poder de Deus
versus a responsabilidade da pessoa. Então tem até uma ideia máxima que está na descrição que eu citei da Amazon, onde ele diz que ou nós somos livres e tudo que é ruim é por culpa nossa e Deus não é todo poderoso, porque se nós fazemos o que nós queremos, Deus não é todo poderoso, segundo Camilo. Ou Deus é todo poderoso, no entanto, nós não somos responsáveis pelas coisas que acontecem, porque Ele é que manda, nós simplesmente fazemos. Então ele traz esse questionamento, certo? Além de debater também o quanto nós somos capazes de acreditar em histórias irracionais e defendê-las até o final e lutar por elas, e aí isso muito influenciado, claro, pela Segunda Guerra. Então é um livro que, assim, extremamente curto, mas os questionamentos que aparentam ser trazidos dentro dessa obra, eu acredito que vão ser extraordinários, então estou bem ansioso para ler esse livro. Outro livro bem curtinho, o quinto livro dessa lista, Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Este aqui foi publicado em 49 depois de Cristo. É o livro mais antigo dessa lista que eu estou trazendo para vocês. É o mais curto também. Estamos falando de um livro que basicamente me gera interesse pela questão estoica, né? Então, estoicismo basicamente é uma corrente de pensamento que surgiu ali na Grécia Antiga, se estendeu também para alguns pensadores de Roma, como por exemplo Marco Aurélio, que eu já li meditações dele. E aqui nós temos Sêneca falando sobre o quanto nós devemos nos preocupar apenas com as coisas que estão sob o nosso controle. Isso é estoicismo, basicamente. Não adianta eu me estressar, eu problematizar coisas que eu não consigo resolver. O que eu tenho que fazer é focar no que realmente eu consigo fazer. E aí, além disso, pelo próprio título, né, sobre a brevidade da vida, ele vai falar também sobre apreciar essa brevidade, né? Apreciar a vida porque ela tem prazo de validade, então precisa ser aproveitada, valorizada e vivida com intensidade, certo? Dando continuidade, um autor que posso dizer que, pelas minhas experiências, está entre os meus preferidos, William Shakespeare, Romeu e Julieta. Neste ano eu li Hamlet dele, eu já havia lido Júlio César, mas assim, o que Hamlet causou em mim foi algo extraordinário. Eu fiz uma lista sobre as melhores leituras deste ano, foi a segunda melhor leitura, a de Hamlet. E neste ano de 2025 eu pretendo ler Romeu e Julieta. Estamos falando de um livro publicado em 1595, que vai contar a história de Romeu Montecchio e Julieta Capuleto. E por que eu estou citando o sobrenome dos dois? Porque a história vai se passar na rivalidade entre essas duas famílias. Elas eram inimigas nas ruas de Verona, na Itália, e elas banhavam as ruas de sangue, elas guerreavam de fato, elas iam para um conflito armado, um conflito bélico, e esses integrantes dessa família simplesmente se apaixonam. E aí o livro vai trabalhar o conflito entre as famílias e o poder que o amor tem para sobreviver a todo julgamento, sobreviver a toda essa diversidade. Enfim, eu tenho altíssimas expectativas para essa obra, principalmente pela forma magnífica como Shakespeare consegue escrever. Beleza? Agora um livro que tenho poucas informações sobre, para ser bem sincero com vocês. Ele entrou na lista mais justamente por ser um gênero que eu tenho pouca proximidade, né? Um livro um pouco... Eu não sei, eu comecei já a ler esse livro em algum momento. Honestamente, a escrita dele não me pegou tanto assim, é muito poética. Ele mostra um pouco da idade que ele tem. Esse livro foi publicado em 1847 e você de fato se vê transportado para um linguajar mais rebuscado, um linguajar um pouco mais antigo. Eu acho isso bom, mas quando eu li, eu não estava tão familiarizado com um livro de ficção, eu acabei não conseguindo apreciar tanto, não dei continuidade. Mas basicamente eu vou ler aqui o verso da capa para vocês saberem mais ou menos sobre o que nós estamos tratando aqui. Vamos lá. Um dos clássicos mais importantes e conhecidos do século XIX. Este é o único romance publicado da autora Emily Brontë e já foi adaptado diversas vezes para o cinema.
tem a Emily Brontë e tem mais duas irmãs que são autoras também desta família, tá? Família bem talentosa. Em O Morro dos Ventos Uivantes, as personagens são apresentadas na sua forma mais humana. Invejosas, rancorosas, imperfeitas. Longe de fazer heróis, o livro é um clássico que aborda sobre a transformação do caráter humano. A obra conta a história da adoção de Heathcliff, órfão, abandonado e desamparado, pelo Sr. Earnshaw. O ato de bondade do patriarca da família dá início a um ciclo de amor, ódio, rejeição e vingança. Ou seja, basicamente o livro vai tratar sobre a adoção desse Heathcliff e a partir daí vão surgir vários conflitos. Pelo que eu vi, esse Heathcliff ele vai se apaixonar por uma mulher desta família, né, pela qual ele é adotado, só que essa mulher é casada já, enfim. Vai ser um livro que eu imagino meio que como Game of Thrones, assim, todo mundo se matando, um negócio meio caótico, meio apocalíptico, mas tem boas expectativas, como eu disse, é uma escrita bem diferente das que eu estou acostumado, e é bom ter contato com o que é diferente, a gente aprende, eu acredito que até o linguajar a partir dessa leitura pode melhorar um pouco, então, mais um livro para este ano. O oitavo, e agora chegamos aos três últimos. Os três últimos são literatura russa, tá? Já adianto para vocês, começando pelo Dostoiévski, o livro O Jogador. Eu já li 2 livros do Dostoiévski, já li Gente Pobre e já li Memórias do Subsolo, gostei das 2 obras. E aqui nós temos um livro publicado em 1866, que vai contar a história do professor Alexei Ivanovich, numa cidade alemã. Este professor, tranquilo, calmo, tem a sua vida ali padrão, ele tem um grande problema que é o vício em jogos, certo? Isso vai bagunçar completamente sua vida. E aí o Dostoiévski ele vai explorar isso, sempre naqueles fluxos de pensamento muito maluco que ele usa em suas obras e que são apaixonantes. E tenho boa curiosidade por essa obra também, até porque o Dostoiévski em vida teve problemas com jogos, então para ele é uma realidade falar sobre isso, né? Então acho que ele vai conseguir explorar algumas facetas bem interessantes que só quem viveu pode explorar, certo? E aqui um dos livros que eu mais tenho curiosidade para ler, estou falando do 9º livro ranqueado nesta lista, Ivan Turgenev, Pais e Filhos. Adquiri esse livro recentemente, é um livro ali com suas 350 páginas mais ou menos, né? Isso, 350 aproximadamente, que basicamente vai tratar sobre o conflito entre gerações. Isso porque este livro foi publicado em 1862. E o que aconteceu em 1861 na Rússia, ou seja, um ano antes? Havia sido abolida a servidão, que era basicamente o principal meio de produção ali na Rússia, que ainda era agrária, ainda era feudal. E isso impacta muito. E aí o que nós vamos ter aqui no livro Pais e Filhos é o pai e o filho discordando sobre isso. Por quê? Porque o pai ele era um cara que vivia longe da cidade, né? Ele vivia numa parte mais afastada, mas era um cara de boas condições e que construiu sua riqueza a partir da servidão. Então, quando ela é abolida, para ele tem um impacto muito grande. E ele achava normal a servidão. Em contrapartida, o filho, que salvo engano é o Arcádio, o nome do filho, ele havia estudado na cidade, feito faculdade, e ele acaba voltando para a casa do pai. E nesse regresso, ele já tem a mente completamente transformada justamente por essas novas correntes de pensamento que pregaram o fim da servidão. E aí vai rolar esse debate entre pai e filho, certo? Que discordam nesse aspecto que é um aspecto fundamental. Mas até aí de boa, porque o filho e o pai eles conseguem ter uma relação harmoniosa. No entanto, tem o terceiro elemento, que é um amigo que vem para casa do pai junto com o filho, com o Arcade, e esse amigo ele já é muito mais revolucionário. Então ele de fato olha ali e fala, poxa, não é possível que você acha que está certo a servidão e tal. Então vai ter um conflito muito intenso entre o pai e o amigo do filho. Enfim, eu achei muito interessante porque eu acho que essa mudança de pensamento de gerações é algo muito presente na sociedade atual, né? Por exemplo, mudança de pensamento como tecnológicas, então a geração de hoje ela é muito diferente da geração anterior, então tipo, eu acho que esses conflitos são presentes até hoje. É claro que são propostas completamente diferentes, mas enfim,
Vai ser meu primeiro contato com o Turgenev também, então estou ansioso, certo? E para finalizar, um livro que é pouco conhecido porque é um livro de contos, mas é de um autor clássico. Me desculpa pelo barulho, tá? Como eu estava dizendo, é um livro curto. Basicamente eu escolhi pelo autor, que é o Lev Tolstói. De Quanta Terra Precisa um Homem, que é uma indagação, tá? E outras histórias. Então vai ser um livro de contos, um livro bem pequeno, da Príncipes também, que é a mesma editora que publicou o do Machado de Assis aqui, que publicou não, que é dona da edição que eu irei ler. Enfim, basicamente aqui nós vamos ter um livro de contos do Tolstói. Eu já li dele A Morte do Ilitch apenas, mas tenho vontade de ler muitas outras obras dele. Enfim, quero ler muitos livros de literatura russa durante a minha vida. E basicamente este livro de contos ele vai ser ligado pela questão de pensar a distribuição agrária, a distribuição de terras. O próprio título da principal obra sugere isso, né? De quanta terra precisa um homem, então ele vai problematizar sobre esse aspecto, né? Se será que o homem não é muito ganancioso e quer muitas terras e às vezes acaba privando outros homens de terem também. Então, esse questionamento eu acho que vai ser muito presente, vai ser muito interessante. Então, meus queridos, essas aqui serão as obras, os clássicos, melhor dizendo, que eu pretendo ler neste ano de 2025. Claro que existem muitos outros livros que eu não coloquei aqui porque não são clássicos, como por exemplo Stephen King. Tem 2 obras dele que eu adquiri recentemente, irei ler e resenhar aqui no canal. Esses que eu trouxe aqui para vocês serão minha primeira leitura de cada um desses livros, nenhum deles é releitura, tá? E todos eu trarei resenha para vocês neste ano. Então é isso. Trarei em algum momento também uma lista de livros que eu lerei neste ano de não ficção, tá? Eu faço essas listas separadas. Então esses aqui são os clássicos e eu trarei uma lista com livros de não ficção, livros mais focados em história, beleza? Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui no comentário os livros que vocês estão pretendendo ler neste ano, a meta de leitura de vocês. E claro, se vocês já leram algum desses livros, deixem aqui no comentário para que eu consiga iniciar a leitura já tendo um ponto de partida mais assertivo. E é isso, deixem um like também. Obrigado por assistirem. Mais uma vez, um ótimo 2025 para todos. Um abração e tudo de bom.